Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Arte na Contramão, nosso querido podcast. Eu sou o Diogo Andrade e eu tenho uma pergunta para você. Você já parou para pensar no poder de uma história ou de uma ideia bem escrita? É isso aí. E hoje, como sempre, estamos com ele. Fala pessoal, sou Jânio Gouveia e hoje vamos viajar juntos nesse tema aí muito importante, muito relevante aí. Muito bem, hoje vamos falar sobre o cristão como escritor. Por quê e para que escrever? No último episódio, nós falamos na introdução da arte na contramão, né? Falamos sobre a arte literária, né, Jânio? O cristão e a arte literária, exatamente. E para começarmos, eu vou fazer uma pergunta para o Jânio. O Jânio é um escritor, já lançou 2 livros. Tem vários outros dentro do computador dele prontos para serem postados, né? Divulgados, editoriados. E eu vou fazer uma pergunta para ele. Jânio, no âmbito cristão, por que existe isso de muitos cristãos ainda não escreverem? Eu penso que é a visão equivocada, né? Uhum. É o mito sobre a arte de escrever. Muitos acham que não são capazes, outros acham que esse é um mundo muito elitizado e que não é para ele. Então, e também um outro aspecto é a falta de incentivo. Eu tenho visto que existe uma falta de incentivo por parte da própria igreja em perceber os talentos e investir neles. A gente vê que dentro da igreja tem uma cultura de incentivar certos aspectos da arte, né? Uhum. Por exemplo, vemos que na igreja, já passei por alguns amigos também de igrejas, tem essa ênfase em relação à oralidade, né? Sempre a questão de, não, vem aqui no púlpito, não é errado, tá? Mas sempre essa questão da oralidade, né? De venha falar, mas parece que não passa disso, né? Sim, fica muito superficial, né? Não há um aprofundamento, e algo que eu sempre costumo dizer é que nós cristãos, os cristãos, eles têm que ser, sim, um exemplo, no sentido de um exemplo intelectual, tem que dominar as áreas, né? As várias áreas do saber. A escrita, tem que saber manejar em várias áreas. Ele não tem que ser alguém que, eu não sei por quê. Inclusive, né, acho que a gente vai aprofundar sobre isso, mas Pedro fala, né, que a gente tem que saber da razão, estar preparado para dar razão da fé. Então envolve razão, envolve conhecimento. Eu tenho que saber por que eu creio, por que eu estou fazendo isso, né? Então o mundo, essa falta de entendimento, a falta de investimento tem causado esse bloqueio, esse afastamento do cristão, do mundo literário, do ato de escrever, né, da prática da escrita. Mas isso aí também diminui o alcance da pessoa, né, como um ser humano, né? Sim, tipo com assim, certeza. Porque, por exemplo, eu vejo no meu caso que antigamente eu não tinha essa ideia do mundo literário. Mas a partir do momento que eu conheci essa nova área dentro a área literária cristã, eu percebi que abriu muito meu pensamento a respeito das coisas de Deus também, porque tem a questão de que você se aperfeiçoa através da leitura também, né? O entendimento, né? Com certeza. A leitura, ela te abre, né? Abre a tua mente para você começar a raciocinar, não só a saber concatenar as tuas ideias, né? Você começa a refletir sobre aquilo que você está vendo, aquilo que está sendo falado e aquilo que você tem percebido. Você começa a ter uma nova visão sobre o mundo, né? Tua cosmovisão se amplia. Você não é alguém que só vê o mundo, você agora começa a comentar, a pensar o mundo, né? Quando você começa a ler. E é fundamental dizer, Diogo, que essa falta de preparo ou esse não desejo pela escrita, isso começa dentro da própria casa. Né? Quando não há um incentivo, quando os pais não gostam de ler, por exemplo,
Isso pode levar, os filhos se espelham nos pais, os filhos não vão ter essa prática. Agora, se eles veem isso de algum dos pais, eles vão desejar fazer isso. Eu lembro, por exemplo, na casa da minha irmã, dos teus primos lá, desde pequeno eles liam aqueles mangá, aquelas revistinhas, né, quadrinhos. Turma da Mônica. Turma da Mônica, desde pequeno, e tinha pilhas e pilhas daquela revistinha. Toda hora que ia lá, eles estavam lendo, desde pequenininhos. Hoje já tem 30, 40 anos, e continuam lendo. Ou seja, desde pequeno o hábito da leitura. Então, houve um incentivo. De alguma forma, eles se atentaram desde pequeno para esse desejo de escrever, o desejo de ler, né? Ampliando o seu conhecimento. Jânio, é interessante eu falar sobre isso, porque eu lembro também que a minha mãe dava leituras para alguns livros para eu ler. Inclusive, esses nossos primos, quando ela cresceu, alguns livros da Turma da Mônica, ela passava para a mamãe e dava para o meu irmão mais novo ler. Uhum. Nós líamos também. Assim, porque hoje nós estamos num mundo muito mais desenvolvido tecnologicamente, ao acesso à informação. Sim. Em comparação, como é que foi a sua infância em relação à literatura? E em comparação a hoje, será que existe algum tipo de desculpa que eu possa dizer hoje? Por exemplo, eu não tenho acesso à leitura. Como é que você acha nesses aspectos? Porque ali eram outros tempos, né? Sim, era alguns anos atrás, né? Um bom tempo atrás, 30, 40 anos atrás. Mas, assim, desculpa não há. Nos dias de hoje, não. Em pleno século XXI, né? Não temos essa desculpa. Temos a questão você tem acesso à literatura hoje através de e-books. Você tem acesso à internet, no Google. Você pode baixar o livro que você quiser ou simplesmente ler trechos de livros. E você pode acessá-los. Eu lembro que na minha casa nós não tínhamos essa tradição, não houve um incentivo da leitura, eu realmente não lia. Eu percebi a minha limitação nesse aspecto, né? Mas em dado momento, eu conheci alguém que tinha muitos livros, né? Eu conheci alguém que tinha uma biblioteca farta e aquilo me chamou a atenção. Até que eu comentei sobre isso, acho que no episódio passado. E olhando aqueles livros, eu comecei e eu via que aquela pessoa lia bastante. Olhei para aquela pessoa, caramba, lê muito, né? E eu comecei a querer me interessar por isso. Então, eu comecei a ler o primeiro livro, o segundo, o terceiro. Numa semana, eu cheguei a ler 5 livros, assim, uma semana. Então, aquilo começou, isso foram 3 anos e meio. Então, a partir daí, a minha vida mudou. A forma como eu vejo a vida, a forma como eu me comunico, o meu vocabulário ampliou, né? Que você ler, o acesso à literatura te dá esse leque de oportunidade, né? Esse benefício, né? Então, melhorou bastante, né? Então, no caso, a gente tem um dos principais problemas, eu acredito, que nem o senhor disse a respeito dos pais, né? Mas também dentro da igreja acho que falta essa questão do estímulo, né? Sim, não há o estímulo. Talvez por aquela percepção dos tempos passados, medievais, ou dos séculos anteriores, né? Muitos séculos antes aí, que era só o sacerdote, por exemplo, vamos supor, que tinha acesso, às escrituras, né? Uhum. Dava-se aquela ideia que era proibido. Então, talvez essa visão ainda, de qualquer forma, ainda afete a comunidade cristã. Porque são poucos que, primeiro, não leem a Bíblia. E não há um incentivo da igreja nesse sentido de levar os seus membros a lerem, né? Não há esse incentivo à literatura, por exemplo, os pastores ou os líderes ao pregarem, não há um tipo de evento voltado para a literatura, né? Promovendo um dia literário, um clube de leitura. Então, isso faz muita falta. E hoje se vê que muitos jovens cristãos, não é todos, mas muitos despertaram, mas se fossem depender da igreja hoje, muitas igrejas não dão esse incentivo. Não investem. Ainda mais que na própria palavra Davi fala, né, que eu guardei
guardei os seus mandamentos no meu coração, né? Uhum. Como que a gente vai guardar um mandamento se a gente não lê onde eles estão escritos, né? Uhum. Não há o estímulo para esse tipo de leitura. E dentro da igreja, ela não tem esse estímulo para leitura. Em muitas igrejas, tem igrejas que estimulam, sim, mas são poucas. São poucas. Nós estamos dizendo aqui na questão de que poderíamos alcançar muito mais como corpo de Cristo. Não é placa de igreja, não é templo que estamos falando, mas como corpo de Cristo, irmãos em Cristo. E dessa falta de estímulo, tem também o que acontece? Que o senhor falou que tem esse pensamento, e eu tinha esse pensamento também, de que eu não consigo ler muitos livros porque eu não sou muito inteligente. Escrever, isso é para quem é muito inteligente, né? Uhum. Então tem a questão das dificuldades pessoais e a insegurança, né? Isso. Essa insegurança. E isso que você falou, né? Eu não tenho capacidade de escrever. Quem sou eu para escrever, né? Uhum. Ou seja, eu ouvi alguém, ou eu vi alguma vez, eu não sei se foi um filme que eu assisti, em que a professora incentivou os alunos de que maneira? Ela deu para cada aluno um caderno, uma agenda, um caderno, para que os alunos escrevessem suas memórias ali. É um diário. Era o diário do aluno. Eles escreviam o que eles sentiam, o que eles fizeram naquele dia, o que estava passando na cabeça, o que eles estavam pensando. Eles não precisariam mostrar para ninguém, mas no final do ano eles trariam para a escola e compartilhariam. Cada aluno teve o seu bloquinho, o seu caderno e começou a escrever. Escrever. No final do filme, no final da história, esse diário escrito pelos alunos, esse diário virou um livro. A professora lançou o livro com a história de cada aluno, virou um grande livro. Eu achei bem interessante isso. Ela estimulou esses alunos a escreverem. Eles se sentiram valorizados e com certeza foi um start e eles não pararam mais. Muitos deles realmente se tornaram grandes escritores. Mas por quê? Porque a professora estimulou, ela usou a criatividade para estimular os alunos a escrever. E é bem interessante. E não tem... E é isso que falta, né? Pegar a criança... O que acontece, Diogo? O que acontece, por exemplo, em muitas igrejas, pelo menos na minha época era assim, não sei se hoje já mudou. Falava-se na salinha das crianças, né? Vai com a tia. O que fazia? Vai desenhar. Pega o papel, só vai desenhar. Ou para pintar o papel. Não tem um incentivo para ela escrever algo, a criança está maiorzinha, escrever alguma coisa, né? Não tem incentivo. Ou a história é sempre a mesma. O Davi nunca cresce. O Davi é só aquele que... O Davizinho, não sei o que, matou o gigante. É sempre essa. E não tem um aprofundamento, levar as crianças a refletirem, os adolescentes, os jovens a refletirem sobre aquilo. Então não há esse aprofundamento. Então, como é que elas vão ser estimuladas? Como é que elas vão querer algo se elas não são estimuladas a fazer, né? Isso ajuda muito, vai ajudar muito a pessoa, né, o cristão, a perceber o mundo, né? Porque não que esteja errado a criança pintar, né? Uhum. Mas agora só pintar. Uhum. Como que você vai estimular o raciocínio dela? Através da escrita ajuda muito, porque você tem que primeiro ler, entender o contexto, né? Raciocinar sobre aquilo, o que tem acontecido lá dentro. E se você colocar ela para escrever, e é necessário escrever, ela vai organizar as ideias, vai ter que pesquisar, né? E ela vai botar ali para escrever. Quando eu era adolescente, eu escrevia muitas poesias. Tinha várias poesias. Mas era por causa da leitura, né? Que minha mãe me estimulou a leitura. Então, eu já li livro da Agatha Christie, que era de policial, né? Já li livro da história de Jesus todinho, que era assim, tudo tipo quadrinho, era muito bacana. Então, para você, pai, mãe, líder que você está assistindo aqui, ou você mesmo que é membro, não quebrar esse paradigma, né? Quebrar essa barreira da questão de que, não, isso aí é só para quem é o pastor. É só o pastor que escreve. Não, deixa só pro Augusto Cury. Augusto Cury que é o cara. Augusto Cury que é o cara. Da literatura. Beleza, vamos pensar assim que o cristão, ele quebrou essa barreira.
Tá, agora eu já estou escrevendo, já estou fazendo a leitura, eu tenho o estímulo, vamos imaginar que ela está sendo estimulada a escrever e ler. Você acha que dentro do mercado literário, para você que já lançou 2 livros, você acha que existe algum tipo de barreira em relação a esses tipos de escritas, especialmente para quem é cristão, talvez no meio teológico, ou que tem pouco, que é a respeito da ficção? Será que existe ou é tipo mais uma desculpa para eu não escrever? Eu acho que hoje está muito diversificado, né? Hoje há para vários gostos. Uhum. Então, tem muitos caminhos para você, tem muitas editoras que te oferecem essa possibilidade. Editoras, mas eu vou escrever em tal editora, é muito caro, o preço é muito caro. Mas existem outras, você tem que buscar, procurar. Talvez a limitação esteja por parte daquele que quer escrever, mais uma desculpa, não, mas é muito difícil, o mundo editorial é muito competitivo, muito difícil, para entrar lá é uma burocracia e não sei o quê, tem todo um passo e tal. Mas é isso que você tem que ver, que esse é o processo, né? E hoje em dia basta você querer de fato, né? Eu, por exemplo, foi criada uma estratégia para eu poder. Era um preço X. Se eu fosse olhar para o valor, eu não teria escrito. Mas criou-se estratégias. Eu fiz pré-venda. Criamos uma lista com 50 nomes das pessoas que a gente conhece. Você que certamente deve conhecer mais gente que eu. Não é possível. Uma lista com 50 nomes. Criei lá, o valor do livro era X. R$50 o livro. Beleza. O valor vai ser comercializado R$50. Então vamos lá. O valor era tal. 50 pessoas é suficiente para cobrir o valor. Antes que o livro fosse produzido, antes que o livro já fosse me dar volta para fazer os ajustes no livro, o livro já estava pago. Porque as pessoas abraçaram a ideia, elas acreditaram que receberiam um livro. Eu tinha credibilidade, né? Elas me conheciam. E aí eu consegui pagar a editora com essa pré-venda. Caramba, que estratégia boa essa, né? Porque eu já vi na internet pessoas revoltadas. Que eu mandei o meu escrito para várias editoras e elas não quiseram publicar. Uhum. Primeiro, bora esclarecer, né? Não é de graça, né? Primeiramente. Não é de graça. É difícil achar que alguém ache a sua história promissora, né? Uhum. E é complicado porque geralmente a editora não vai querer publicar qualquer história. Uhum. Vai pegar grandes nomes, porque há um interesse comercial também. Isso. Há um interesse comercial. Então, você que é escritor, que está começando a escrever, não fique desanimado. Às vezes, nós achamos no mercado valores de 20, 25 mil reais para fazer um livro. Uhum. Mas também tem valores de 5 mil ou menos. Por exemplo, se você tiver interesse, é só buscar. O senhor encontrou várias editoras que os valores eram muito altos, né? Havia uma disparidade de preços, né? Muito. Encontrei a 10 mil, encontrei esse valor que você falou, 25 mil, mas encontrei 5 mil, 3.500. Até um tempo atrás, eu até vi que a R$1.500. Eu não sei qual que era a índole da editora, porque aí tem que ter esse filtro também, né? Sim. Você tem que pesquisar se aquela editora que te oferece um valor tão irrisório, assim, como é que é a índole dela, se tem o histórico dessa editora, tem que fazer uma pesquisa. Você não pode ir abraçando as ideias. O que se enquadra mais naquilo que você pensa, o que se enquadra, né? Então, você tem que fazer toda essa pesquisa, essa pré-pesquisa, né, antes de você... Até isso vai antes mesmo, eu quero escrever um livro, beleza. Estou escrevendo a minha história. Já pode ir vendo que editora pode abraçar a sua ideia. Então, uma dica, né, que eu vou dar para você que está assistindo. O escritor Jânio Gouveia está escrevendo com a GA Editorial. Uhum. E tem também outros escritores dentro da GA Editorial. O propósito da GA Editorial é publicar o livro para que alcance
mais pessoas. E a GA Editorial está com preços acessíveis, tá? Para você que quer entrar em contato, só acessar aqui a descrição ou a tag aqui no cantinho da tela. Apontando, você já vai conseguir falar com a pessoa responsável para você dar o primeiro passo. Não se preocupe, a GA Editorial tem uns preços maravilhosos, tá? Para você que está iniciando, tá bom? Não fique com medo disso, não. Tem que dar o primeiro passo. Não pode ter medo, não. Tem que saber, pensar que não é um gasto, é um investimento. Você está investindo. E tem muitas pessoas que têm esse sonho, mas elas querem alcançar esse sonho de graça, né? Infelizmente tem isso também. Na camaradagem, né? Tudo a ideia da camaradagem, tipo, poxa, faz pra mim, tá, beleza. E como a gente encontra pessoas assim, né? Eu quero tal coisa, eu quero um serviço igual que vocês fizeram pra alguém, digamos, no aspecto do serviço que a GA já desenvolve assim. Uhum. Tem pessoas que querem, mas quando se fala no valor, o justo a ser pago, às vezes a gente até barateia o valor e a pessoa ainda chora mais para que talvez saia de graça o serviço, na amizade. Mas às vezes dentro do próprio... A gente não pode... Para você que está nos assistindo, não vamos ser iludidos com o mundo que é aí fora. Né? Existem gastos e é um sonho seu. Você tem que ser o primeiro a se esforçar por ele. Entendeu? Vemos dentro tipo, nós vemos ali os heróis da fé. Deus entregou uma promessa para eles, mas eles não ficaram parados, sentados lá. Exato. Deus mostrou o que eles tinham que fazer, eles foram e eles não viram a promessa se cumprindo, mas eles acreditaram. Mas a promessa se cumpriu, né? Aconteceu. Então, nós temos que nos esforçar. Nós temos que ser que nem Paulo, nas viagens dele, já sofreu naufrágio, já foi picado por serpente, já foi apedrejado. Mas o que ele falou no final de tudo? Ele disse, posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, todas as coisas eu posso fazer dentro da obra dele, seja passar fome, seja estar na riqueza. Mas eu estou fazendo a obra dele e ele está me fortalecendo. Exato. E, Jânio, assim, dentro dessa área literária cristã, né? O que você acha que o benefício dessa escrita no âmbito cristão para a pessoa que está escrevendo, né? Seja uma ficção, seja poesia, poema, ou seja alguma coisa na área teológica de estudo bíblico. O que isso pode trazer de benefício primeiramente para o cristão e para a comunidade que está envolvido ou fora dessa comunidade, né? Bom, a gente já comentou um pouco que a questão da melhoria com relação ao raciocínio, né? A pessoa começa a pensar mais, te leva a pensar, porque você vai começar a refletir com um pouco mais de propriedade, que você agora tem, você vai adquirindo conhecimento, você vai aprofundando o teu conhecimento, então você, agora que você ficava só olhando a pessoa, você vai começar a poder, né, ter clareza com relação àquilo ali, porque a tua mente vai abrindo, teu conhecimento vai ampliando e sobretudo, isso não tem a ver somente com a questão espiritual, né? A literatura cristã em si, né? Lógico, é muito importante ler um bom livro. Você eu quero aprender mais sobre a minha fé. Eu tenho que conhecer a minha fé, saber por que eu creio. Então, passa por isso, ler bons livros, pesquisar livros que acrescentem a tua fé de fato, te dê uma fé saudável, né? Lógico, isso aliado às escrituras. E ter esse filtro, né, sempre. E, lógico, não ter receio de ler outras literaturas. Agora, lógico, fazendo aquele filtro. O que eu estou lendo? Isso vai me edificar ou não? É a pergunta que tem que fazer. Esse tipo de literatura vai edificar a minha fé? Não vai. Mas vai fazer com que eu cresça, no sentido de aliar isso à minha fé? Então, pronto. Então, você pode ler livros bons, existem muitos livros bons, escritores aí livros de filosofia, eu gosto de, como te falei, livro de filosofia, poesia, você gosta de poesia, tem muitos escritores bons, né, conhecidos aí que você pode ler.
sobre história do mundo, de História países, do mundo, regimes, né? Regimes, conhecer histórias, conhecer sobre aquilo que estão te falando. Estude a fundo, existem livros bons, procure a fonte certa. Então, é necessário, né? Então, isso ajuda. Raciocínio, a cosmovisão, amplia a tua visão de mundo, né? E ainda tem mais, né? Porque, por exemplo, se a pessoa, o cristão no caso, o que nós fazemos é tudo para a glória de Deus, né? Uhum. E como eu sempre estou dizendo nessas últimas semanas, como somos carta lida de Jesus Cristo, então muitas vezes a pessoa vai conhecer a Jesus através das nossas atitudes, muitas vezes, na maioria das vezes. Porque vemos que pessoas falam coisas da boca para fora, mas na atitude, por trás das câmeras, é totalmente diferente. Uhum. Então, por isso que Jesus fala sobre sermos carta lida, né? E dentro dessa escrita, né? Desse desenvolvimento da escrita, a pessoa ela vai refletir sobre a fé, vai ter experiências e aprendizados e vai transformar isso em texto, porque ela tem que pesquisar, né? Uhum. Por exemplo, no seu livro, O Cárcere Religioso. Esse aqui é o livro do Jânio Gouveia, tá? Eu tô falando com ele como se ele fosse entrevistado, mas ele é o apresentador também. O Cárcere Religioso, se você quiser, pode comprar, tá? Qual a percepção que você teve antes e depois de ter escrito ele? Tipo assim, do teu conhecimento a respeito sobre Cristo, Deus e a história sobre... Nossa, esse livro aqui, ele me abriu a visão acerca do que significa seguir a Cristo. A contradição entre seguir a Cristo por curiosidade ou seguir a Cristo por querer Cristo de fato, né? E também me deu uma visão ampla a respeito da cultura judaica, como eles veem a Jesus de fato, e também a percepção de que como é poderoso o evangelho, né? Esse livro me fez ver isso. Que um cara tão aferrado às tradições dele, ele foi por curiosidade para ouvir aquilo e aquelas palavras, ele começou a comparar as palavras que estava sendo dito, que Jesus falava com que os líderes dele, os fariseus, os saduceus, os religiosos falavam. E ele percebeu que o que mais chamou a atenção era a prática. Ou seja, aqueles caras falavam, mas aquilo que Jesus falou ampliou o que os caras falavam e ele comparava com a vida de Jesus prática e estava de acordo com o que ele pregava. Então esse livro aqui, inclusive, uma dica que eu quero te dar, acerque-se de pessoas que vão te ajudar a construir o teu livro, né? Por exemplo, quando eu comecei a esboçar as primeiras linhas desse livro, tinha uma pessoa que me ajudou bastante, porque eu enviava para ela, eu vou falar daqui a pouco dela quando falar do livro dela, mas foi a Débora, lá de Salinas, Minas Gerais. Eu enviava o texto para ela e digo, e aí, Débora, o que você acha? Tá bom o texto? O que você acha do capítulo? Você achou interessante? Dizia, Jane, ficou bom. Precisa melhorar isso aqui, só isso aqui. Beleza, ia melhorar, tá ótimo. E aí eu construí assim, fui construindo o livro. Então, a construção dele, o término dele, me deu essa consolidação com relação à imagem de Cristo. Como Jesus pode transformar a vida de alguém, né? Como as palavras, porque a palavra de Cristo está nas Escrituras, o que ele pregou está contido aqui, nas Escrituras, né? Então, como é poderosa, né, para transformar vidas, né? Então, e aquilo que Jesus falou está na Bíblia. Então, a Bíblia é poderosa para transformar vidas também. Interessante, né, ouvir sobre isso. Então, você aí, olha, cerque-se de pessoas que vão lhe ajudar. Porque a partir do momento que você começa a caminhar com Cristo, vai ter que abrir mão de muitas coisas e de muitas pessoas. Então, cerque-se de pessoas que vão lhe ajudar na caminhada e não vou dizer para você ignorar e desprezar as outras, não. Mas o seu pensamento vai mudando, então você vai adquirindo novos conhecimentos, você vai se aproximando de pessoas que vão lhe ajudar na caminhada. E essas pessoas no passado que você teve, seja o exemplo. Uhum. Seja exemplo, alcance elas através da sua atitude, alcance elas através do seu pensamento cristão, né?
alcance elas desse pensamento reformado que você tem que ter das Escrituras. Jânio, só dando um parênteses aqui, eu preciso agradecer ao pessoal do Apoio Cultural. Olha, eu quero agradecer imensamente a vocês que estão nos ajudando aqui, crescendo junto aqui com Arte na Contramão. Quero agradecer ao Lúcio Wellington e Mari Gibson da banda LSD lá de Macapá. Tá aqui na tag aqui no canto. Acesse, falem com eles no Instagram. Você que quer uma banda de rock cristão, olha, excelentíssima qualidade, uma qualidade técnica incrível. Eles fazem vários shows ali em Macapá e no estado do Amapá, e é incrível. Se você quer, seja no seu estado, converse com eles aqui. Eles têm transmissões online, então clica aqui embaixo, ou então aponte a câmera aqui para a tag e acesse lá, banda LSD. Também fazer um agradecimento ao Marcos Almeida, da Santa Carga, lá em Cuiabá. Você que está precisando fazer a divulgação do seu serviço ou produto, tem um alcance melhor com a Santa Carga. E não está limitado só a Cuiabá. Você que vai fazer alguma coisa em Cuiabá, morando em outro estado, entre em contato com o Marcos Almeida através dessa tag aqui ou na descrição abaixo. E também falar do nosso queridíssimo amigo Cássio Equilibrista, o equilibrista brasileiro. Ele já apareceu no Marcos Mion, já apareceu no Silvio Santos, ele apareceu já na Fátima Bernardes de manhã, né, na Globo, na Eliana. Olha, acesse aqui a tag ou na descrição abaixo e conheça esse incrível profissional que ele alia o equilíbrio com o equilíbrio emocional e seus desafios da vida. Então, um agradecimento aqui do meu coração para vocês aí do Apoio Cultural, crescendo com a gente, tá? É muito interessante tudo isso, né, que a gente está falando sobre a escritura. Nós vemos o poder que é a leitura e a escrita, né? É muito interessante, porque eu escrevi, por exemplo, eu sou coautor neste livro aqui chamado Homens com Propósito. E quando me foi feito o convite, fazer um agradecimento ao Carlos Endrigo, que me fez o convite para participar deste livro. Aqui é para provar que sou eu mesmo. Eu percebi a dificuldade antes de escrever. Eu disse, acho que eu não sou capaz. Mesmo tendo aceitado, eu pensei, eu acho que eu não sou capaz. Mas a partir do momento que eu peguei, eu orei, eu disse, Senhor, me ajuda. A partir do momento que eu fui digitando, vai fluindo, entendeu? É que nem você dá o primeiro passo, vem um segundo, vem um terceiro, vem um quarto. Quando você está dirigindo, você colocou a primeira marcha, tem que passar para a segunda marcha. Então, primeiro passo, comece a escrever alguma coisa, né? Escreva num livro ou digitando. E isso foi um grande desafio para mim, né? Eu estou falando um pouco sobre a minha vida e como isso me transformou, me levou até onde eu estou hoje, para onde Cristo tem me levado. E vou dizer uma coisa para vocês. Isso não mudou só a minha vida, mas mudou a vida de pessoas que leram isso também. Eu tenho certeza. De pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu entendi uma coisa interessante. Que o seu livro, por exemplo, é um registro histórico. Histórico e cultural. E que ele vai ficar documentado a jornada do que está acontecendo com Cristo e com Jacob, que é uma ficção. É uma ficção religiosa, no caso. Né? Ficção religiosa. E ela vai trazer experiências de fé e da visão cristã para muitas pessoas, né? E o alcance que isso vai ter, né? Com certeza, porque você, ao ler o livro, você vai perceber que ele não vivia uma fé prática, ele vivia uma fé superficial. Vai perceber, ele, ao longo da caminhada, esse encontro com Jesus, ele vai percebendo suas falhas, os seus erros, onde ele precisaria mudar, como tratava a família. Então, é um registro de que fala de um cara que ele não era um personagem real, mas vivia num ambiente real,
porque fiz uma pesquisa com relação ao local de Jerusalém, de Israel, e também da pessoa de Cristo, que era real. Então, um livro que me ajudou bastante, eu tive que pesquisar, mas esse processo é muito interessante, você começar a escrever, começar a fazer sentido na história. Eu lembro que, caramba, mas eram 4, morreram 2, como é que tem 3 agora aqui? Eu tenho que arrumar isso aqui. Então, é um processo que você tem que sempre ir voltando lá atrás, no teu capítulo que você está escrevendo, para que haja coerência. Senão você vai, caramba, como é que ele matou 2 e surgiu um do nada aqui? Tá? Mas foi bem interessante, Diogo. Essa é exatamente isso. É um registro histórico, é uma ficção, mas narra a história. E também fala de uma geografia, fala de pontos de Jerusalém, de Israel, né? Bem interessante mesmo. Eu achei legal a construção desse livro. Acho engraçado que você vê a história de Jacob, né? Jacob, né? Que é a pronúncia. A história de Jacob, quando eu li, eu vi que, tipo assim, o Jacob, ele é fictício dentro de uma história real. Mas quando você lê, você vai sentir que você é o próprio personagem. Você consegue transportar o que está acontecendo ali para sua vida. É isso que eu percebi quando eu li esse livro. Porque, tipo, o que ele passou ali são coisas que a gente passa hoje em dia. Das frustrações, de acreditar se realmente aquilo é verdade. Será que eu tenho que mudar esse meu aspecto para seguir? Do momento que você decide seguir, as coisas que mudam ao redor, a insegurança que acontece. Então é uma experiência sem igual. Ler o livro O Cárcere Religioso. Bem, mas temos que ler. Como é que o senhor acha que a gente precisa levar essa prática da escrita? Falando assim do âmbito cristão, né? A gente precisa quebrar paradigmas. O que você acha que precisa ser valorizado dentro do ambiente cristão? Principalmente nos templos, né? Que nós não vemos isso. Eu acho que, primeiro, quebrar essa... Tem que haver um investimento, né? As pessoas precisam começar. E parar de pensar de que a cultura, seja como nós estamos falando da arte literária, não é para você, ou é um mundo estranho a você tem que ficar no teu cantinho. E tirar aquela ideia de que você foi chamado para ficar dentro da igreja só. Você tem que sair. Você tem um talento, você comece, cara. Tem que começar a quebrar isso. Não está tendo incentivo, o teu líder não está te incentivando, busque fazer, comece a escrever. Se Deus te chamou para aquilo, vai acontecer. Não importa se eles querem te brecar, né? Uma coisa interessante que aconteceu comigo uns anos atrás, só para ilustrar sobre essa questão do chamado, do talento. Eu estava em Cuiabá ainda, eu lembro que eu comecei a receber vários convites para pregar em algumas igrejas. Só que o meu líder na época, ele disse assim, ele pensou, tá saindo muito, né? Tá parecendo mais que eu, tipo isso. Então vou dar um jeito de ele não sair tanto. A partir de agora, dos próximos domingos, você vai continuar a ficar aqui na igreja. Não vai sair mais. Eu não me rebelei, eu não saí. Tá bom. Peguei e saí sem a pessoa saber, não. Eu me sujeitei. Sabe o que aconteceu? Foi o tempo que eu mais cresci, porque foi o tempo que eu mais preguei dentro da igreja. E eu tive que estudar, tive que pesquisar, tive que preparar sermões. Ou seja, então, às vezes, o fato de você... tá tudo fechado, não consigo, tá tudo... É o tempo de você treinar a sua escrita, é o momento de preparar. Então, vou me preparar para quando acontecer, eu esteja preparado. Eu vou ler mais. Se eu não sei... Como é que você vai ser um bom escritor se você não lê? Você não gosta de ler. Tem que ler. E ler história, ler biografias, ler narrativas, ler livros policiais. Ou seja, para você poder se tornar um excelente escritor, né, Diogo? Então, eu digo isso. Não estou conseguindo, mas continue escrevendo, cara. Continue escrevendo, treinando, né? Só começar. O negócio é começar, como você disse, né? Começar e para dentro da igreja, né? Você que é líder, né? Crie oficinas, né? Crie oficinas, grupos de escrita, blogs coletivos.
Porque como nós falamos no início, tem essa cultura oral, né? Mas é tão fácil abrir um blog, né? Um Facebook, escrever alguma coisa lá, né? A gente tá hoje nessa do vídeo, Instagram, TikTok e tal, tudo mais, nessas redes sociais, que tá muito comum, assim, falar por vídeo, né? Mas o vídeo vai, passa, e daqui com 2 anos você não lembra mais, né? Isso. Mas o livro ou o blog vai estar ali sempre, né? Fácil de encontrar, principalmente o livro, né? Então, é esse incentivo, né? Se, por exemplo, você sente ali dentro daquela igreja o impedimento, que nem aconteceu contigo, né? Por exemplo, na época que, antes de escrever, né? Lá em Belém, por exemplo, que o senhor começou a ler bastante, né? Leu. Passou muitos anos fazendo isso, foi para Cuiabá, continuou lendo. E aí sim, Deus preparou um momento para escrever o livro, né? Para escrever o livro. Então, nós temos que entender qual é o tempo de Deus. Entender, né? O tempo. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Entenda o tempo de Deus, tem esse discernimento, mas tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Até você conquistar os seus músculos, você tem que fazer muito tempo de treinamento ainda da academia. Assim como a nossa cabeça. Para você conquistar, tem que começar a praticar, ter essas experiências. Falando nisso, tem essas barreiras, né, que nós falamos, né? E falamos sobre que tem que começar pequeno, focar na mensagem principalmente, né? Aprender essa técnica, fazer essas leituras, como você falou, e buscar feedback igual você fez com a Débora. Procurar pessoas que lhe ajudam, tá? Pode ser dentro da igreja ou que vão lhe ajudar, ou se não tiver alguém que tenha esse pensamento crítico, né? Que a gente chama no editorial, que é a leitura crítica. A leitura crítica é muito importante para o crescimento do seu livro. E vejo que o senhor está com vários livros aí. Que livros são esses? Bom, mostra aí pro pessoal. Pessoal, além desse aqui, do Cárcere Religioso que eu escrevi, né? Tem esse aqui também que eu escrevi recentemente, o Leve, que tenta responder a pergunta: por que fazemos o que fazemos? De onde vem o mal que muitas vezes nós não queremos praticar? Então, esse livro é baseado nisso. E aqui está escrito Leve, que é em hebraico. Já alguma coisa a ver com esse aqui, né? Então, é um livro bem interessante, ficou muito legal. E está saindo mais aí. Inclusive, teve uma pessoa que já adquiriu mais 4, né? É um livro bem interessante, se você vai gostar da leitura dele. Eu trouxe esse livro aqui que... Hoje em dia o mundo está muito voltado para as mulheres, né? Se fala muito, a mulher ganhar um espaço, isso é legal. E os homens estão muito, digamos assim, parados em alguns aspectos. Na igreja, por exemplo, os homens... Tem homens que estão muito parados, e esse livro aqui é muito legal porque diz o seguinte: Homens Aconselhando Homens, que é do John Street. Aqui tem... Como que você pode ajudar outros homens a resolverem seus conflitos? Como você pode aconselhá-los de uma forma bíblica? Esse livro é muito legal. E aqui o livro da Débora Simões, uma grande escritora, já escreveu mais de 4 livros lá de Salinas, Minas Gerais. Esse livro dela aqui, A Sala de Espera, ela escreveu enquanto estava na sala de espera do hospital e seu filho estava ali internado, né? Se eu não me engano, ele estava na sala na emergência, ele estava lá no... CTI? Na CTI, na UTI. E ela escreveu as suas experiências naquilo que Deus ia colocando no seu coração. Um livro muito interessante, introspectivo, que vai te dar a refletir sobre a vida e sobre os últimos acontecimentos que têm acontecido no mundo, né? Então são esses 4 livros que eu quero indicar para vocês aí. Sempre a gente vai trazer, né, Diogo? Sim. Dica de livro, o Diogo também trouxe aí. Trouxe alguns, né? É só voltando a falar esse livro Leve, você faz o pedido, ele entra em produção entregando para você em qualquer lugar do Brasil. O livro Leve já foi para o México. Já foi no México, exato. Já foi entregue no México. Tanto Leve como o Cárcere Religioso, ele já foi para o México, para fora do Brasil. Então você que está nos assistindo, quer que chegue na sua casa, entre em contato, aqui na descrição está o contato do Jânio Gouveia, do escritor Jânio Gouveia. Fale com ele.
Lá ele vai falar com você um pouco mais. Lá dentro das redes sociais tem falando sobre esse livro, né? Sobre tem vídeo lá. Tem vídeo lá falando sobre esse livro. Então, é um livro, o Leve é um livro de estudo muito interessante para você entender como é que funciona o coração. E esse é engraçado que o coração é um mistério para muitos cristãos ainda, né? Com certeza. E, inclusive, Diogo, falando do Leve, um pastor amigo nosso que está lá em Campo Verde, Mato Grosso, ele estava me dizendo, ele adquiriu 5, né? Ele falou que ele vai utilizar esse livro para dar estudo para o pessoal da igreja, porque ele achou muito interessante a ideia do livro, né? A forma como foi escrito e o que o livro se propõe a escrever, né? E um outro pastor que está lá no Maranhão, inclusive, falou sobre o Cárcere, que ele disse que é um livro muito bom para estudos também, que fala exatamente das questões religiosas, tal, de transformação, de mudança de vida e tal. Então, só para você ter essa ideia, né? Você vê aqui na mesa, o cara é profissional, né? Estamos aprendendo, gente. Então, mas é isso, olha só aonde ele chegou. O seu livro também pode alcançar. Necessariamente, você pode escrever um livro de ficção, por exemplo, o Olam. O Olam, ele tem alguns aspectos judaicos, mas a interpretação da história leva a entender sobre a história de Cristo, da salvação dele, o sacrifício que ele fez pela humanidade. Então, o Olam, ele é uma história que tem dragões, tem alguns seres mitológicos ali dentro, mas tudo voltado para esse âmbito de entendimento cristão. É muito interessante. O Olam, são 3 livros, é uma indicação que eu faço, que é muito interessante. O final desse livro é emocionante. É muito emocionante esse livro. Eu quero ler, eu não li ainda. Eu já li os 3 e, olha, é muito incrível. Pessoal, eu queria fazer uma correção que no último podcast eu confundi os livros. Eu tinha dito que o Tempo, o Seu Destino Eterno era um livro de testemunhos, mas não é. É um livro falando sobre outra coisa, mas é o Steve Gallagher que escreveu, assim como ele escreveu esse aqui que eu confundi, que é a palavra dos seus testemunhos. Esse aqui é interessante, que encaixa direitinho no que nós estamos dizendo aqui. O Steve Gallagher escreveu os testemunhos sobre algumas pessoas que ele atendeu, e você vê a transformação que aconteceu na vida dessas pessoas. Pessoas que tiveram uma infância muito difícil. Por exemplo, um exemplo de um rapaz aqui que morava com a mãe e a irmã, e depois descobre que a irmã era a mãe dele, porque se a irmã era garota de programa. E você vê a dificuldade disso. Vê gente que resolveu começar a orar no meio de um público que Deus começou a utilizar, e no final tem uma história muito interessante de sacrifício dessa pessoa, que através da morte dessa pessoa começou a ter uma abundância entre as igrejas dentro desse lugar que era dominado por facções. Isso na Colômbia, na época. Então você vê que é muito emocionante. Então eu indico para você ler esse aqui, a palavra dos seus testemunhos, da escravidão à libertação do vício sexual. Porque essa é uma coisa que tem dominado a mente de muita gente, de homens, de mulheres, que nem assistiu aquela Thaís lá no programa do Felca, falando sobre que ela era viciada em pornografia. E muita gente não se toca sobre a pornografia em relação às mulheres, mas acontece muito. Então aqui você vai ver de que sim, é possível com Cristo a mudança da sua vida, da libertação dos seus vícios. Então, você pode entrar lá no site da CEBI, que vai estar esse livro disponível, tanto esse como O Tempo e Seu Destino Eterno. E falando do meu livro, você pode entrar em contato comigo aqui embaixo. Eu e mais... São 8 escritores ao todo, como coautores. Aqui estou falando um pouco sobre a minha vida. Até um momento foi meio emocionante que eu falei do Ian, né? Ian, que é filho do Jânio com a Nilce. E foi muitas coisas assim eu tive que reviver para poder escrever e mostrar para você como que Deus mudou a minha vida. E eu incentivo a você a escrever sobre a sua vida. Você não vai publicar, mas escreva.
um momento, Deus vai lhe utilizar, vai colocar um momento para você chegar e escrever e publicar sobre isso. Essa mudança que está acontecendo na sua vida para chegar a alguém, porque, como a gente falou, vai ficar um legado, né? Um legado histórico. Tipo, eu vou morrer, o senhor vai morrer e o seu livro vai estar aí transformando vidas ainda, né? O livro permanece, né? O livro permanece, é um legado muito interessante. Então, esgotou meus assuntos, mas o que eu posso dizer para você? Recapitulando aqui, o que devemos fazer, Jânio? Então, só para dar essa mensagem para a pessoa que está querendo escrever ou que acha que isso é coisa para gente inteligente. Primeiro, mude esse pensamento, né? Que isso pode ser, sim, um caminho para você. Comece a ler. E por onde começar? Não gosta de ler? Comece a ler. Comece com livro mais... não consigo ler livros mais grossos, mais densos. Comece com livros finos, vá lendo placas, leiam notícias, né? E comece a ler. Depois, escrever. Pratica a escrita. Vai escrevendo. Você vai vendo que, à medida que você vai lendo e vai escrevendo, vai melhorando a sua escrita. A sua fala, você vai melhorar a forma de falar, também teu vocabulário vai ampliando. Então, comece a escrever. No tempo certo, você vai aparecer a oportunidade para você publicar o seu livro, aquilo que você pensa em escrever. Não importa se é seu testemunho de vida, se é uma ficção, se é uma autobiografia, como o que eu estou escrevendo agora. Então, escreva, só comece a escrever. Se você está precisando de ajuda em relação ao editorial, fale com a gente. A GA Assessoria está aqui junto com a Arte na Contramão, né? Com a pessoa da Nilce Gouveia, do Jânio, e eu também, que faço parte da GA Assessoria de Comunicação. Temos a área da editorial. Então, eu digo para você, você está realmente interessado? Você precisa de uma orientação, alguma coisa? Entre em contato conosco, que nós vamos te ajudar. Nós queremos que a palavra de Deus seja divulgada. Nosso propósito é esse. Divulgar, evangelizar através da arte. Que o cristão tem perdido muito esse espaço, tem deixado se perder esse espaço. Por exemplo, a gente passou ali num lugar, vai ter um festão ali e você pode se divertir lá, mas cadê o nosso espaço, né? Nós deixamos esse espaço aí. Então, vamos conquistar, mostrar a Cristo através da arte, né? Mostrar a Cristo através da escrita, através do nosso falar. Uma pessoa com uma boa eloquência é bonito, né? Mas a pessoa... mas às vezes tem pessoas que não têm uma eloquência boa, mas é muito inteligente porque consome. Às vezes não fala muito bem, mas escreve muito, né? Então, que nós possamos, como cristãos, né? Redescobrir o poder da caneta e do teclado. E usar isso para glorificar o nosso Deus. E usar isso para que o reino seja divulgado e para que as pessoas possam conhecer a Cristo, né? Assim como nós conhecemos e como Ele tem nos transformado e que nos fez ser leitores e escritores, né? Exatamente. Então, é isso. Arte na Contramão. Eu agradeço a sua presença e nos vemos no nosso próximo episódio aí. Fique ligadinho que nas redes sociais a gente vai dizer qual vai ser o próximo tema e o convidado. Vamos ter provavelmente um convidado aqui no próximo encontro, hein? E vai ser um convidado que muita gente não vai... Ai, meu Deus do céu. Será que a gente fala pelo menos só o nome do time que é ou alguma coisa? Vamos falar o nome, né? Tem a ver com quem? Com o Vasco. Vasco. Seu ex-jogador do Vasco vai estar aqui conosco contando sua trajetória, tá? Então fique ligadinho aí, tá bom? Que a gente vai contar um pouco para você sobre o que aconteceu com a vida dele. É isso aí. Deixamos um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.